Então, nós estamos aqui desde Ilhéus, na Bahia, novamente agradecendo essa oportunidade de estar junto de vocês e falar um pouco a respeito do direito ambiental e de algumas questões de cidadania que envolvem, né, o nosso relacionamento como sociedade e como cidadãos aqui em nosso país. Uh, nós, né, é importante para a gente, né, mostrar aqui para que os nossos colegas aí de Sucre tenham a ideia, né, das nossas distâncias aqui e como é importante que nós possamos valorizar essa oportunidade que nós temos de termos acesso a uma tecnologia como essa, que nos permite de tão longe, não sei dizer em linha reta quantos quilômetros, quantos mil quilômetros nos separam, mas nós estamos aqui bem do lado do Oceano Atlântico e vocês já do lado do Oceano Pacífico. Nessa imensidão que é a nossa América do Sul, e como disse o professor, nós compartilhamos do bioma amazônico e o que pode nos chamar a atenção aqui é essa região. Deixe-me pegar aqui. Essa região aqui, que no Brasil nós chamamos de Cabeça do Cachorro, que é uma das regiões mais distantes para nós aqui, da região amazônica e para o Brasil. Eu conheci religiosos que realizam missões religiosas nessa região aqui da Cabeça do Cachorro e que relatam grandes dificuldades de se chegar às comunidades existentes aqui. Eu não sei como é isso aqui no território colombiano, mas nossa Amazônia Legal, que pega todas essas regiões aqui, que inclusive ultrapassam o que nós chamamos de região norte, né? O nosso bioma amazônico, ele, é, ele chega, atinge 3 regiões do nosso país: a região norte, a região centro-oeste, né, com o estado do Mato Grosso, e também a região nordeste com o estado do Maranhão. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como o bioma amazônico ele acaba tendo uma importância social, econômica, estratégica, política para o Brasil e como na minha visão, é um privilégio para nós podermos compartilhar com tantos países da América do Sul esse bioma tão importante para o mundo, é tão importante e tão frágil também, daí a preocupação que se tem hoje com o bioma amazônico e como de repente nós podemos, né, aproveitar melhor as suas potencialidades em todos os campos que nós pudermos aproveitar, esperando que os nossos países tenham convivência harmoniosa, pacífica e de estreita colaboração para a proteção das nossas comunidades e também do nosso ambiente. Eu gostaria de começar, quando eu falo a respeito de cidadania, eu gosto de mostrar uma parte desse artigo que é a parte principal do artigo 5º da nossa Constituição. Na divisão da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988, esse artigo 5º é aquele artigo em que estão presentes as chamadas cláusulas pétreas da nossa Constituição. São as chamadas garantias individuais. E ele se inicia no seu caput dizendo que todos são iguais perante a lei e sem distinção de qualquer natureza, que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, e aos brasileiros e aos estrangeiros que estejam residindo no nosso país
estão garantidas a inviolabilidade do direito de 5 direitos fundamentais: o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. Eu gosto muito de refletir em relação à nossa realidade brasileira, informando sempre que, infelizmente, numa visão crítica do nosso direito, de uma forma geral, o nosso direito ele costuma proteger muito mais a propriedade, que é o 5º direito previsto aí, do que a vida. É só nós olharmos como estão estruturados vários dos nossos ramos do direito, como o direito civil e o direito penal, tendo aí esses como principais, digamos assim, para os cidadãos de uma forma geral, aliado aí à própria processualística, o direito tributário, o direito administrativo, que rege as relações esses dois que regem as relações do Estado para com os cidadãos. E para nós que militamos no direito ambiental e falamos e gostamos de falar a respeito de cidadania ambiental, para nós cria algumas dificuldades, porque essencialmente o direito ambiental é um direito de proteção da vida. É um direito que é limitador do direito de propriedade. Então, nós podemos tranquilamente dizer que o direito ambiental é um ramo do direito que rema contra a maré. E, claro, isso cria algumas angústias, cria algumas dificuldades. Mas que essas angústias e dificuldades, elas, para nós que somos resilientes, que somos resistentes, que somos mesmo teimosos, também nos dão forças para continuar trabalhando e pregando mesmo para a sociedade a importância da boa convivência das pessoas em sociedade e também dessa sociedade que nós vivemos para com o ambiente que nós ocupamos. E veja, eu trago aqui, em termos de cidadania, um verbete de dicionário para a gente também chegar num entendimento rápido a respeito de um conceito possível de cidadania. E que aqui está dizendo que a cidadania é o exercício dos direitos e deveres inerentes às responsabilidades de um cidadão. Por exemplo, votar é um ato de cidadania. E é importante até estar isso colocado aqui porque estamos às vésperas de uma eleição histórica e importante para o nosso país, né? Que é a eleição presidencial, em que estão em jogo visões de mundo, visões de relacionamento de sociedade e também visões muito próprias a respeito do nosso relacionamento com o ambiente com o qual nós convivemos. Também cidadania é a característica de um cidadão ou de quem recebeu o título de cidadão, possuindo todos os direitos e deveres garantidos pelo Estado. E eu gostaria muito de chamar a atenção para essa segunda característica da cidadania, né? Que é uma característica relacionada à pessoa. Nós somos cidadãos de uma determinada comunidade, nesse caso de um determinado estado ou de um determinado país, nesse caso aqui, relacionado com o país. E nós temos direitos e nós temos deveres que se relacionam com esse estado, onde nós nascemos e nós adquirimos desde o nosso nascimento os chamados direitos de cidadania. E o primeiro deles, o direito de sermos reconhecidos pelo Estado enquanto tal. E que muitas vezes nós costumamos reclamar pela não percepção
e pelo não recebimento dos nossos direitos de cidadãos, principalmente, e aqui no Brasil, aqueles que estejam relacionados com os chamados direitos sociais, em que nós relacionamos ao direito ao trabalho, o direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde, ao lazer, à proteção da maternidade, a proteção da previdência social, das aposentadorias e benefícios próprios de quem participa de um sistema de previdência, por exemplo. Então, esses são direitos que a nossa legislação prevê desde a Constituição e que nem sempre se consegue garantir isso na prática para os nossos cidadãos e cidadãs. Haja vista a nossa realidade atual, muito difícil no Brasil, em que depois de termos saído do chamado mapa da fome mundial, hoje nós temos cerca de 33 milhões de pessoas que não conseguem fazer as 3 refeições diárias. Nós atingimos um patamar de negação de cidadania no Brasil atual, em que as pessoas estão comprando osso para conseguir, osso no açougue ou no supermercado, para conseguir ferver em água e muitas vezes sem conseguir fervendo, não utilizando o fogo do fogão com gás, mas muitas vezes conseguindo ferver a água com madeira e carvão, para conseguir cozinhar o seu alimento. Então, nós estamos vivendo alguns tempos difíceis no pós-pandemia e, infelizmente, por algumas opções políticas equivocadas, que nós estamos padecendo os resultados de escolhas mal feitas em um determinado momento da nossa história. Mas nós queremos prosseguir, fazendo uma reflexão a respeito de como nós podemos chegar em determinadas situações da nossa vida. Afinal de contas, nós, enquanto indivíduos, nós somos influenciados por uma série de circunstâncias das nossas mais variadas áreas de convivência. Desde a família, seja ela qual for a sua formação, a sua percepção de família, porque nem sempre a família é aquela chamada família de sangue, ou mesmo a família da forma como nós conhecemos, de pai e mãe, ou 2 mães, ou 2 pais, mas muitas vezes grupos fora da família que as pessoas acabam formando laços tão fortes, que são laços muitas vezes até mais fortes do que aquele grupo que seria o núcleo de sociedade. Mas, para além da família, a pessoa, no seu caminhar, que seria essa trilha aqui, que não é uma trilha linear, mas que comporta altos, baixos, avanços e retrocessos, ela vai se relacionar com diversas instituições, com o próprio governo, se espera que ela tenha um emprego ou então uma fonte de renda, que é o seu trabalho, com seus amigos, com a sua comunidade, eventualmente na militância de partidos políticos ou mesmo outros coletivos de ação política. Espera-se que desde a meninice se frequente uma escola e se chegue à universidade. Isso tudo ajuda a formar uma espécie de padrão de valores e de convicções. E que esses valores e convicções, eles redundam naquilo que acaba sendo quase que o natural de qualquer um de nós, que é procurarmos transmitir esses valores a outras gerações, a quaisquer outras pessoas que nós tenhamos a oportunidade de falar a respeito desses valores. É o que nós chamamos de reprodução socioeconômica. Essa é digamos assim, um bem breve resumo daquilo que nós trilhamos. Daí que muitas vezes nós precisamos conviver com uma diversidade imensa
de pessoas na nossa comunidade e que nós precisamos respeitar todos os valores, claro, sendo valores de cunho político, religioso ou identidades sexuais que possam expressar o mínimo de convivência política, social e política. Não dá, em tempos como os nossos, de conviver com valores que sejam valores tendentes à exclusão de quaisquer pessoas. E essa é uma discussão que se faz no nosso país hoje, de pessoas que acabam em nossa sociedade defendendo valores próximos a posicionamentos que têm sido extirpados e têm sido refutados pela sociedade de há muito tempo, como racismo, como fascismo ou nazismo e outros ismos que infelizmente ainda fazem parte das nossas sociedades e que nós precisamos, em tempos como esse, ainda discutir. E que são coisas diretamente relacionadas aos nossos direitos de cidadania e aos nossos valores de convivência social. Mas o nosso caminhar é esse. E precisamos enfrentar essas situações. Enfrentar de frente e com coragem todas essas situações que nós acabamos convivendo. Mas, quando nós falamos em relação a direitos e direitos fundamentais, nós temos no nosso país, a partir mesmo do entendimento constitucional, a ideia da cidadania ambiental, que é o acesso das pessoas a um ambiente que seja seguro, que seja sadio e que proporcione bem-estar e qualidade de vida a todos e todas que estejam em território nacional, inclusive independente de situação de residência no país. Nós precisamos garantir no nosso território um ambiente sadio para todas as pessoas que estejam aqui. E essa garantia de ambiente sadio também precisa ser garantido em termos de cooperação internacional. Daí uma importância grande de nós termos essa aproximação a partir do bioma que nos une, Brasil e Colômbia, que é o bioma amazônico, e também a partir do conhecimento de realidades que muitas vezes parecem ser tão distantes, né? Oceano Atlântico e Oceano Pacífico, mas que com certeza, em função das nossas próprias origens, dos nossos antepassados, né, nós temos com certeza grandes aproximações. Mas nós precisamos também entender, em sede de direito ambiental, de cidadania ambiental, que bens são esses que nós precisamos defender a partir dos nossos sistemas jurídicos. Daí eu trago para os nossos irmãos e irmãs colombianos aquilo que está no caput do nosso artigo 225 da nossa Constituição, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Que, em resumo, é a manifestação aqui do Estado em dizer que todos nós, e aqui eu gostaria de interpretar como toda a humanidade espalhada pelo globo terrestre, que tem o direito de desfrutar de um ambiente saudável, ecologicamente equilibrado. E trazendo aqui a obrigação do Estado e da própria sociedade da manutenção da qualidade desse ambiente, em nome do desenvolvimento sustentável, já que se fala em presentes e futuras gerações. E é isso que está expresso no nosso capítulo do meio ambiente, que é uma inovação importante na história constitucional brasileira, da nossa Constituição, que tem 33 anos de existência. Aqui, na nossa
legislação, nós temos essa lei, que é a Lei 6.938, que é de 1981, tem 42 anos, essa lei, em que e que facilita, né, a nossa legislação ambiental, ela tem uma característica de buscar facilitar o entendimento para o jurista a respeito das questões ambientais. Por isso, muitas delas têm a preocupação de colocar algum artigo que traz conceitos e a nossa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente traz esse conceito de meio ambiente que, para alguns doutrinadores, é um conceito muito bom, principalmente porque no seu final diz que traz como escopo de abrangência e de proteção do direito ambiental a vida em todas as suas formas, mas que também nós precisamos compreender que esse é um conceito de 42 anos atrás, 41, melhor dizendo, 41 anos atrás, em que se entendia que meio ambiente estava diretamente relacionado tão somente ao ambiente natural. Tanto que ele está aqui dizendo que é o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica. Hoje, nós podemos pegar esse mesmo conceito e colocar socioeconômicas, culturais e várias outras dimensões que formam, que permitem, que abrigam e que regem a vida em todas as suas formas. Esse é o entendimento que nós podemos ter a respeito de meio ambiente. Aqui no nosso estado, no estado da Bahia, nós também temos uma política estadual de meio ambiente e que também trata de conceituar e traz um conceito bastante interessante que acaba abarcando esses entendimentos mais contemporâneos sobre o ambiente, que aí coloca o meio ambiente como a totalidade dos elementos e condições que, em sua complexidade de ordem física, química, biológica, socioeconômica e cultural, e traz ainda as suas interrelações, elas dão suporte a todas as formas de vida e determinam a existência, manutenção e propagação. E vai falar aqui da existência, ou reconhecimento, melhor dizendo, do ambiente natural e do ambiente artificial, que normalmente aqui no Brasil nós costumamos separar o artificial em três. O artificial, propriamente dito, que é o conjunto das construções realizadas pelo ser humano, o ambiente cultural, abrangendo todo o conhecimento e os modos de vida construídos durante a história do povo, e o meio ambiente do trabalho, que tem também proteção constitucional, que é relativo às condições de saúde e segurança do trabalhador. A classificação desse direito no Brasil é colocada entre os chamados direitos difusos, que são aqueles direitos que transcendem o indivíduo, ou seja, ele é transindividual. É um direito, ou um complexo de direitos que não conhecem divisão espacial ou individual, ou seja, se há um benefício ou um prejuízo, ele vai atingir a todos, e esse todos também traz para o conceito a chamada indeterminação do sujeito, já que você não pode nem mesmo numericamente determinar quantas pessoas são beneficiadas ou prejudicadas pelo fenômeno, e que essas pessoas têm entre si apenas o vínculo fático que liga elas. Aqui eu poderia colocar como um exemplo muito claro quando nós falamos a respeito de desmatamento da Amazônia, né? Ou
o tráfico internacional de drogas existente entre as fronteiras Brasil e Colômbia, que trazem que trazem uma série de preocupações para esses dois países e traz preocupações para nós também, e que todo e qualquer prejuízo ou benefício que atinja as nossas fronteiras, esse trabalho entre fronteiras, acabam trazendo para todos nós benefícios e prejuízos a depender de cada circunstância, de cada situação, que seja de vitória da sociedade sobre o desmatamento da Amazônia ou sobre o controle das fronteiras, ou mesmo as situações em que nós nos vemos, infelizmente, atingidos por situações de garimpo ilegal, de contaminação das águas e do solo, das secas que ocorrem a partir da diminuição da cobertura florestal. Atualmente, o norte do país, no bioma amazônico, está sofrendo uma seca terrível. Imagine você pensar, no bioma amazônico você está sofrendo de falta de água. Isso está acontecendo na região norte brasileira. E que, provavelmente, como as questões ambientais não conhecem fronteira, talvez esteja ocorrendo no lado amazônico colombiano também. Então, essas coisas todas trazem para nós o claro exemplo do que seja um direito difuso. E aí a gente se pergunta, dentro da doutrina brasileira, o que é e para que serve o direito ambiental? E eu trago uma livre tradução de um professor espanhol, José Luis Serrano, já falecido, era professor da Universidade de Granada, e que traz um conceito simples, bem sintético, e que serve para as nossas reflexões a respeito do que seja a natureza do direito ao direito ambiental. E ele vai dizer que é o sistema de normas, princípios, instituições, práticas e ideologias jurídicas que regulam as relações entre os sistemas sociais e seus entornos naturais. E o que é bastante interessante aqui é que o conceito do professor José Luis Serrano, ele traz para nós a ideia, primeiro, de que o direito ambiental é um sistema e não um conjunto. Ou seja, as suas múltiplas fontes, elas estão em interconexão, estão em interdependência. E para que é que essas múltiplas fontes, que fazem parte de um sistema, servem, se prestam? Qual o seu objetivo? Regular essa relação dessa sociedade, nós, com o nosso entorno. Em suma, o direito, a grande finalidade do direito é padronizar o nosso comportamento. Dizer o que podemos, o que não podemos e o que devemos fazer. E no caso do direito ambiental, ela regula essa relação. O que nós somos obrigados a fazer em relação ao nosso ambiente, aquilo que nós podemos fazer, os nossos limites em relação ao ambiente, e aquilo que nós somos proibidos de fazer em relação ao nosso ambiente. E isso acaba sendo importante nesse bem simples conceito que foi formulado pelo professor José Serrano. E, claro, quando nós falamos em princípios, e no Brasil nós temos hoje uma reflexão e ação muito clara em relação ao reconhecimento de princípios como elementos que são agregadores do nosso direito, que servem tanto para a interpretação das nossas normas, quanto também servem para a elaboração de novas normas. E não só a interpretação e a elaboração, como também de suprimento de determinadas lacunas existentes que eventualmente possam existir e também que vão determinar o comportamento das pessoas e principalmente dos gestores ambientais no nível da administração pública brasileira. E aqui, para essa
para a finalidade aqui das nossas reflexões, eu trouxe apenas alguns, né? O primeiro deles é o da solidariedade. Então, a vida que se protege não é somente a vida atual, e nem é somente a vida humana, e tampouco também é somente a vida dentro do território brasileiro. Nós precisamos pensar na vida em todas as suas formas, no nível global, e aí que impõe para nós os sistemas de cooperação internacional, que estão relacionados ao ODS 17, né, que são os dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nesse caso o ODS 17, né, assim como também a que nós chamamos de solidariedade intergeracional. E também, além da solidariedade intergeracional, nós temos também a solidariedade interespécies, já que nós não vamos somente falar da vida do ser humano e também não vamos falar somente da vida existente agora. Então, essencialmente, o direito, nós precisamos exercitar os nossos direitos de cidadania ambiental, tendo como vista o paradigma da solidariedade. Assim como também, sempre que nós, em todas as nossas atividades, nós precisamos evitar causar determinados danos ao ambiente. Sabemos que todas as nossas atividades têm um potencial de causar impacto, mas nós também precisamos compreender o impacto, o tamanho, a magnitude do impacto que nós podemos causar com as nossas atividades. E que, por isso, um dos princípios mais trabalhados no Brasil é o princípio da prevenção, que cuida daqueles riscos que já são conhecidos pela ciência, que é o chamado risco concreto e potencial. É aquele visível e previsível já pelo conhecimento. Semelhante a esse princípio, que é o princípio da prevenção, nós temos o princípio da precaução. Se a prevenção ela trata do risco concreto, a precaução ela cuida do risco abstrato, ou seja, aquele que é invisível e imprevisível pelo conhecimento humano. Então, ele trata das questões que estão fora da certeza científica a respeito da causação ou não do dano. Na prevenção já se tem certeza, na precaução você não tem certeza do dano. Embora os dois se assemelham no seu objetivo, que é evitar causar danos sérios ou irreversíveis ao ambiente. O que os diferencia é a natureza do dano. Um cuida do dano concreto, o outro cuida do risco concreto, melhor dizendo, e a outra do risco abstrato. Mas nós temos também como importante princípio norteador das nossas práticas o princípio do poluidor-pagador, e que também, para alguns doutrinadores e para parte da jurisprudência, do nosso fazer judiciário, se confunde com outro chamado usuário-pagador, que está relacionado ao que nós chamamos de externalidades ambientais. Ou seja, são aqueles riscos que saem do controle de quem realiza uma atividade. Então, quando você, a provável existência das externalidades, os custos para diminuição ou para solução dessas externalidades devem ficar a cargo do empreendedor. Ou seja, o empreendedor ele é sempre um degradador em potencial e, portanto, ele deve suportar os custos da sua atividade. E isso também porque os recursos ambientais eles são finitos e se precisa também atribuir um valor econômico a esses recursos, a esses elementos do ambiente. Então, em função muitas vezes da impossibilidade de controle das externalidades e do reconhecimento da finitude desses recursos,
nós aplicamos também, né, esse mecanismo como um mecanismo de prevenção ou precaução de prováveis riscos ambientais. E é importante, e sempre ressaltado pela doutrina, quando se fala a respeito do poluidor pagador ou usuário pagador, de que a aplicação desses mecanismos não são uma licença para que a pessoa degrade o ambiente, né, à vontade. Não é uma licença para degradar, de forma alguma, mas somente o reconhecimento da necessidade de absorção das externalidades. Porque quando você não consegue tornar efetivos os mecanismos de prevenção, precaução, usuário, pagador, poluidor, pagador, você ingressa aí no âmbito da responsabilização. Que aí já é a aplicação do castigo a quem degrada. A responsabilização é um instrumento persecutório de quem degrada o ambiente. E aí você aplica as penalidades que no Brasil o degradador ele está sujeito a uma tríplice responsabilização, que é a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. Então, quem degrada o ambiente está sujeito a possibilidade de ser penalizado 3 vezes pelo mesmo ato. E você tem também um instrumento importantíssimo para manutenção e controle das atividades dos particulares sobre a sua propriedade, que é a função socioambiental da propriedade. A nossa Constituição, ela prevê a garantia do direito de propriedade enquanto uma segurança jurídica de quem detém bens, de quem é detentor de bens, mas ela condiciona o exercício do direito de propriedade à observância de requisitos de sustentabilidade. E quais são esses requisitos de sustentabilidade? A economicidade, ou seja, aquilo ali precisa gerar riquezas para a pessoa e para a sociedade, a proteção ambiental, ou seja, a utilização racional dos recursos e a proteção também de elementos que devam ser protegidos, como o ar, o solo, as plantações, a água, e também os critérios de justiça social, que estão diretamente relacionados à repartição de riquezas e respeito à pessoa humana. E importantíssimo, não só na área ambiental, como em sede de políticas públicas no Brasil, é o princípio da democracia ou da participação, em que a sociedade ela tem espaços em que ela pode questionar, que ela pode organizar, em que ela pode também dar a sua opinião e também direcionar a ação do Estado no que diz respeito à proteção dos recursos. E aí a gente tem as ações de educação ambiental, a busca pela informação ambiental, o direito de petição tanto ao judiciário quanto também no âmbito administrativo, a iniciativa popular em projetos de lei e várias outras ações judiciais, como a ação popular, o mandado de segurança coletivo, também a ação civil pública, que podem, a depender do tipo de ação, podem ser movidas diretamente por um cidadão ou então por pessoas jurídicas que estão elencadas numa lei específica, que é a Lei da Ação Civil Pública, aqui no Brasil, que é uma lei ainda da década de 80 do século passado. E para que você tenha a verdadeira democracia ou participação, é necessário que se tenha publicidade dos atos e acesso à informação.
o que foi recentemente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o direito fundamental à transparência ambiental. Ou seja, o Estado brasileiro ele é obrigado a fornecer, independente de explicação do porquê, é obrigado a fornecer informações. Né? Tanto no que diz respeito à transparência ativa, que são um conjunto de informações que precisam estar previamente já disponibilizadas na internet, nos portais de transparência. A transparência passiva, que ele tem aquelas informações, elas não estão disponibilizadas previamente, mas o cidadão ele pode solicitar o acesso a elas. E também a transparência supletiva, que são informações em que eventualmente o cidadão pode solicitar e o Estado não as tem produzidas ainda. E ele tem a obrigação de produzir aquelas informações para prestá-las ao cidadão. Então, o nosso Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em decisão bem recente, reforçou aquilo que já está previsto na Constituição e na Lei de Informações Ambientais e em outra lei importante, que é a Lei de Acesso à Informação. Além, é claro, de uma outra, que é a Lei de Proteção do Usuário de Serviço Público. Ou seja, você tem aí, além da Constituição, você tem pelo menos 3 leis que precisam ser respeitadas para garantir a transparência ambiental. E o princípio da proibição de retrocesso ecológico, que é o quê? Se nós chegamos a um determinado patamar de proteção, não se pode aceitar que você retroaja a patamares anteriores. Isso diz respeito a todo tipo de proteção. Né? Isso, claro, isso para nós aqui no Brasil tem uma importância muito grande, principalmente no que diz respeito à proteção de florestas e das águas. A partir de algumas tentativas de atacar os sistemas de proteção brasileiro por via de diminuição de áreas protegidas e também de flexibilização do processo de licenciamento ambiental. A partir de projetos legislativos que estão ainda em tramitação no parlamento brasileiro e que, por pressão popular, eles estão lá aguardando. Né? E claro que muito disso depende também dos resultados eleitorais desse processo que nós estamos vivenciando no presente momento aqui no Brasil. Só para que vocês tenham ideia, vocês que estão fora do Brasil tenham ideia, e eventualmente alguém que não seja da área do direito que tenha acesso a esse vídeo aqui, somente aqui para se ter uma ideia de como é a hierarquia das nossas normas, que tem a Constituição como o ápice dessa pirâmide, e abaixo dela é um conjunto de classificação de normas, que são as normas infraconstitucionais, como as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos-leis que foram editados antes da Constituição, da atual Constituição, mas que continuam em vigor, e abaixo deles como normas regulamentares, como regra, emitidas ou elaboradas pelo Poder Executivo, que são os decretos, as resoluções e outros atos regulamentares, e embaixo, abaixo da pirâmide, a aplicação em concreto, a partir da ação do Poder Judiciário e a partir também da atuação das pessoas, com os contratos e vários negócios jurídicos que são realizados entre as pessoas, que não são nada mais, nada menos que a aplicação de todo esse sistema normativo que está acima dele. Bom, nós vamos falar aqui, bem rapidamente, quais são alguns temas que são trazidos pela nossa Constituição, que é considerada uma Constituição ambientalista, uma Constituição verde,
por alguns doutrinadores do direito ambiental brasileiro e que identificam em todo o texto constitucional, não obstante nós tenhamos um capítulo específico que fala do meio ambiente, que é o artigo 225 da nossa Constituição. Nela estão espalhados pelo texto constitucional várias menções explícitas e implícitas às questões ambientais. Explícitas quando fala especificamente ou explicitamente a respeito de meio ambiente, e implicitamente quando regulamenta aspectos que são importantes para a atuação na defesa do meio ambiente. E aqui nós temos, entre os vários temas, apenas selecionei alguns aqui, que estão os direitos fundamentais, os direitos sociais, o meio ambiente do trabalho, os bens dos entes federativos, as competências desses mesmos entes federativos, a política agrária, política urbana, o patrimônio cultural, a ordem econômica e a política indigenista. São somente alguns assuntos, alguns dos temas que são tratados em todo o texto constitucional. Falando do capítulo específico sobre o meio ambiente, nós temos esse capítulo que está inserido na ordem social, no título em um dos títulos em que se divide a nossa Constituição. Ele é um único artigo, que é o artigo 225, ele é composto de 8 parágrafos. Um desses parágrafos acabou de ser promulgado via emenda constitucional agora em julho desse ano, que acaba sendo um parágrafo interessante para questões relacionadas às mudanças climáticas, já que ele diz respeito a uma política tributária relacionada aos biocombustíveis, que devem ter uma preferência ou uma vantagem competitiva em relação aos chamados combustíveis fósseis. Aqui, no nosso caso, no nosso dia a dia, para quem tem veículo, veículo particular, nós temos 2 combustíveis nas nossas bombas dos nossos postos, que são a gasolina e o etanol. E recentemente eu já estou vendo os reflexos dessa emenda constitucional nos nossos postos de gasolina, em que já chegamos a um patamar de equilíbrio, em que já é possível que você prefira colocar o etanol no carro, que é menos poluente do que a gasolina, já que se chegou nos preços recentemente, pelo menos tem se mantido nos últimos dias, um percentual de 70% entre esses preços, ou seja, uma diferença de 30% entre eles, e que já compensa colocar o etanol. Bom, e o primeiro parágrafo, ele traz, desses 8, existe um que é específico de uma série de atividades que devem ser realizadas pelo poder público no sentido de proteção do ambiente. Que aí nós temos o parágrafo 1º, são os deveres do poder público. O parágrafo 2º fala sobre atividade de mineração. Parágrafo 3º sobre responsabilidade por danos ambientais. Parágrafo 4º fala sobre escolhe ecossistemas que são considerados patrimônio nacional. O parágrafo 5º sobre a indisponibilidade de terras públicas que sejam importantes para a proteção ambiental. O parágrafo 6º é o que determina o monopólio da União, ou seja, do governo federal, sobre a atividade nuclear. E o parágrafo 7º, que é um parágrafo assim, muito combatido, que fala sobre a possibilidade de regulamentação de atividades esportivas com animais. Desde que não haja maus tratos a esses animais, e que haja um reconhecimento de tradições culturais em relação a essas práticas. Mas é um parágrafo ainda muito, muito conturbado aqui em termos de aceitação no Brasil.
E aqui eu trago algumas das principais normas ambientais. Nós temos muitas normas, mas aqui eu trouxe algumas, aquelas que podem dizer respeito mais diretamente a uma série de atividades, ou a grande maioria das atividades realizadas no país hoje. Que, claro, a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938 de 1981, a Lei de Competências Ambientais, que é a Lei Complementar 140 de 2011. Essas são duas leis estruturantes da política ambiental brasileira. E aí nós temos algumas outras leis específicas para algumas políticas públicas, como o Código Florestal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Saneamento Básico, que sofreu uma grande modificação recentemente, a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 237 de 97, que fala a respeito do licenciamento ambiental, a Resolução CONAMA 01 de 1986, que fala a respeito do estudo de impacto ambiental, que no Brasil é a avaliação de impactos ambientais mais complexa que tem. Então, a partir da resolução CONAMA, a gente consegue até determinar a complexidade de vários dos estudos ambientais que podem ser realizados para juntar-se ao processo de licenciamento ambiental. Nós temos o Estatuto da Cidade e a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que são importantíssimas para a determinação da sustentabilidade das nossas cidades. Claro, temos ainda uma Política Nacional de Recursos Hídricos, temos um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, temos uma Política Nacional de Educação Ambiental, temos toda uma regulamentação a respeito de fauna, de flora, de solo, de qualidade do ar, qualidade das águas, que não daria para colocar aqui, nem temos tempo ou espaço para, nesse momento, discutirmos. Além, claro, eu não poderia esquecer de uma política nacional de mudança do clima. Somente e finalizando essas nossas reflexões, eu trago uma imagem que nós estamos tentando extirpar da nossa realidade no Brasil, a partir da existência de 3 leis importantes, que é a própria Política Nacional de Saneamento Básico, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, recentemente, o novo Marco Legal de Saneamento Básico, que é a existência dos chamados lixões, que são lugares que, sem qualquer tipo de dignidade ambiental, tanto para as pessoas, quanto também para o ambiente em si, né? Já em função da contaminação e da poluição do solo, do ar, das águas, da paisagem, né? E tudo aquilo, não sei da realidade colombiana, mas na realidade brasileira é uma mácula, é uma dor que ainda nos machuca e nos envergonha enquanto sociedade, da existência desses lixões, e que principalmente a partir do novo marco do saneamento básico, tem se permitido uma série de ações no sentido para encerramento desses lixões e a destinação dos resíduos para locais, digamos assim, com melhores condições ambientais para receber esses resíduos, além, é claro, de se permitir a inserção socioeconômica das pessoas que hoje vivem dos lixões. São catadores que têm experimentado ações que levam elas à própria dignidade das suas vidas mesmo. Além, é claro, trago uma outra imagem que é triste para o Brasil, que são das famílias desalentadas. E que a gente encontra isso em muito maior quantidade no Brasil, nas regiões norte e nordeste do nosso país, e que experimentaram nos últimos anos uma piora muito grande nas suas condições de vida, e que é também um problema a ser enfrentado, porque isso não é somente um problema social, mas é principalmente um problema ambiental.
deixando ao final essa reflexão de que nós precisamos compreender que cidadania não é apenas um conceito, mas ela é uma necessidade que garanta às classes menos favorecidas, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, os meios e os mecanismos de sobrevivência em todos os lugares e principalmente numa sociedade que seja marcada pelo desequilíbrio econômico entre minoria abastada e maioria excluída. A indignidade humana precisa sempre ser vista por nós como uma iniquidade ambiental. Eu quero agradecer demais o convite da professora Cátia Helena, a recepção muito calorosa da Universidade de Sucre, esperando, ficando aqui o desejo de uma visita, de uma visita presencial, tanto na Universidade de Sucre, quanto também recebê-los aqui, no Oceano Atlântico, na beira do mar aqui, na cidade de Ilhéus, Bahia, na Universidade Estadual de Santa Cruz, e convidando também professores e estudantes da Unisucre a nos visitarem aqui no Instagram. Nós temos esses 2 perfis. O Que Tal Ambiental é o nosso projeto de educação ambiental, que nós ocupamos esse espaço com materiais de educação ambiental, e aqui o Prof. Guilhardes, que é o meu perfil pessoal, e que eu também acabo reproduzindo muito dos nossos trabalhos. E assim como os nossos canais no YouTube, que o youtube.com/quitalambiental, que são os vídeos que nós colocamos, e também o meu pessoal, que é o Guilhardes Júnior, que acaba sendo o professor Guilhardes. E nesses canais aqui que eu vou deixar esse vídeo disponível para quem quiser revisar, rever e ter acesso a esse material. Dito isso, eu agradeço demais e encerro aqui a gravação, a transmissão do vídeo que vai ficar disponível. Muito obrigado.